Oi pessoal, na área do trabalho eu queria hoje falar um pouquinho sobre o mercado de Blended Scotch aqui no Reino Unido. Por quê? Porque eu recebi essa sugestão de alguém que estava aqui, um dos seguidores que sugeriu eu falar um pouco sobre os Blended Scotch aqui no Reino Unido, mas e outra também porque é interessante, só para ver a mudança desde os anos 80 até agora em relação às marcas de whisky blends aqui do Reino Unido, né? Então, mundialmente, como vocês devem saber, a Johnnie Walker, é claro, é a número 1 do mundo em termos de volume, né? Seguido pelo Ballantine's, depois o Chivas Regal e finalmente o Grant's, é claro, da William Grant's, né? Como vocês conhecem. Então, esses aí são lá para cima em termos de Scotch whisky, pelo menos blends, são 4 das maiores marcas mundiais. Mas o que é interessante é que aqui no Reino Unido isso não é refletido. No Reino Unido, nos anos 80 pelo menos, que é de onde eu vou começar a cronologia, o número 1, na verdade, era o Bells, isso mesmo. O Bells era o número 1. Bells, é claro, é uma marca da Diageo, e a Bells era a número 1 e controlava quase 30% do mercado de blends aqui no Reino Unido nessa época. Ele pegou o número 1 no final dos anos 70 e consolidou esse lugar, essa posição como número 1. Logo depois dele, as outras marcas que também estavam ali por perto eram a Teachers, né, que era o número 2 no Reino Unido na época, e, é claro, o Graus, que era o número 3 e número 1 na Escócia. Então, o favorito dos escoceses em termos de blended Scotch era o Famous Grouse, mesmo que o número 2 na época era o Teachers, é claro, que vem da Suntory, né? Suntory Global Spirits. Mas também tinha outras marcas, como High Commissioner, por exemplo, que eu tenho aqui embaixo em algum canto. Então, High Commissioner, que hoje em dia é parte do Loch Lomond Group, né? Então, nos anos 80, número 1 no Reino Unido era a Bells, 30% do mercado, número 2 era o Teachers e número 3 era o Famous Grouse. E aí a gente vai entrando nos anos 90, o Teachers começa a focar mais na área de exportação e isso dá a oportunidade ao Famous Grouse a se consolidar como número 2 no Reino Unido e continuar como número 1 na Escócia. Chegando então nessa época, o número 1 era o Bells, número 2 era o Famous Grouse, número 3 era o Teachers, o 4 era o Grant's e o 5 era o White and Mackay. Isso mesmo, o White and Mackay nessa época era o 5 e eles sempre foram uma marca muito forte no oeste da Escócia, né, aqui na região Glasgow e afora, e eles eram o número 5 nacionalmente em termos de marcas de blended Scotch. Isso continuou nos anos 2000, e com o High Commissioner da Loch Lomond, que eu já mencionei, entrando na briga por volume via supermercados, porque, é claro, a maior parte do volume de blended Scotch aqui no Reino Unido vai no mercado, na área de supermercados, onde o principal volume é vendido para o consumidor. A Johnnie Walker e também o Chivas cresceram nos anos 2000 em valor, mas com um volume de caixa, claro, muito menor que os outros blends, que são menos premium que eles. O Famous Grouse começou a ficar mais agressivo e finalmente o Famous Grouse chegou a número 1 nos meio do ano 2000. Eu sei disso porque eu também estava envolvido, porque isso coincidiu na época quando eu comecei a trabalhar na área de bebidas. Então, em 2004, eu comecei a trabalhar na Maxim, que era a distribuidora do Famous Grouse, porque eles trabalhavam com produtos da Edrington, produtos da Remy Cointreau, produtos da Absolut Vodka e também da Beam, da Jim Beam na época, que não era, a Suntory não tinha comprado eles ainda. Então eu estava trabalhando na Maximum, foi meu primeiro emprego no mercado de bebidas, eu era responsável pelo Tesco,
que é o supermercado número 1 do Reino Unido, e graças a promoções e negociações e tudo mais, eu consegui fazer parte daquele time que fizeram o Famous Grouse ser número 1 pela primeira vez aqui no Reino Unido. Então, claro, muito gratificante, mas é um trabalho muito árduo, tu tem que muita negociação comercial e muita disputa. E outra, a percentagem de volume em promoção ou descontado sempre foi muito alto para o blended, por isso que o lucro por caixa é baixo comparado ao single malts, né? Porque é um produto de volume, na verdade, né? É um produto de consistência, é um produto que aquelas pessoas que gostam do Famous Grouse ficam com o Famous Grouse, aquelas pessoas que gostam de grandes ficam com grandes e bebem aquilo. E geralmente são pessoas com uma idade mais elevada, na média, claro, em comparação com single malts, onde com single malts tu quer beber coisas diferentes, tu não é tão associado a só uma marca, né? Tu quer provar sabores diferentes, tu quer provar produtos diferentes. Então, blends é outra história. Mas eu fiz parte desse time na Maxim, que ajudou o Famous Grouse a ser número 1, isso pelo meio dos anos 2000. E é claro, a gente tinha essa disputa com a Bells na época, que era bem acirrada. E isso continuou, entrou nos anos 2010. E nessa época, o Grouse chegou a consolidar a posição de número 1, na Escócia eles tinham 30% do mercado, e, claro, número 1 no Reino Unido, com a Bells como número 2, a White Mackay número 3, a Grants número 4 e a High Commissioner número 5. Nos anos 2020, que é onde a gente está agora, a Famous Grouse festejou o fato de já ser número 1 há 40 anos, ou mais de 40 anos na Escócia, e eles também coincidiram isso com a Edrington vendendo a Famous Grouse para William Grant em 2024, mas o processo só foi aprovado e concluído nesse ano agora, em 2025, né? E parte da razão disso é porque também um dos problemas do Famous Grouse é que boa parte do volume de vendas deles é na Europa, então eles não têm aquela presença mundial que a Grants mesmo tem, por exemplo, ou a Johnnie Walker, né? Então a Famous Grouse é muito forte na Europa, aqui no Reino Unido é uma boa parte do volume dele, quase a metade, países nórdicos também muito forte lá nos países nórdicos, Famous Grouse, mas não tem aquela distribuição global, então talvez a William Grant ache que possa fazer alguma coisa com isso. Outro fator que é interessante para William Grant, eu imagino, é que o Grant nunca conseguiu lançar produtos dentro da família mais premium que foram bem, enquanto que o Famous Grouse, eles devem de achar que tem potencial de lançar uns produtos mais premiums melhor do que o próprio produto deles de blend, que é o Grant, né? E onde é que a gente está agora? Bem, agora o que a gente tem é o número 1, que isso é informação que vem do The Grocer Magazine, na revista Grocer, que é uma revista especializada na área de supermercados. O Famous Grouse é número 1, com mais de 202 milhões de libras em vendas e uma pequena baixa em comparação ao ano passado de 3%. White Mackay agora é número 2, então o Bell cedeu no lugar de 2 e agora está em terceiro. A White Mackay número 2 com um pouquinho a menos de 100 milhões de libras, então o Famous Grouse é mais do dobro do tamanho do White Mackay e também perdeu 3% em comparação ao ano passado. O Bells é número 3, 90 milhões e cresceu 1% quase. Johnnie Walker número 4, quase 45 milhões de libras e desceu 15% comparado ao ano passado. E finalmente o número 5 é o Grants, com um pouquinho menos, 43, 44 milhões, e eles caíram em quase 4% em relação ao ano passado. Então, isso aí dá para notar a diferença, o fator que os supermercados aqui têm muita força, especialmente com blended Scotch, e é claro, o fato que agora a Famous Grouse é número 1 e a William Grant tem dois produtos aí muito fortes na área de blended Scotch, o Famous Grouse e o próprio Grant. O que tu não vê por aqui, que são os produtos de blends que tem para exportação, que eu tenho aqui uma garrafa antiga, mas tu não vê esse produto praticamente aqui no Reino Unido, mas eu sei que tem no México, talvez tenha no Brasil, que é o Buchanan's, né? Esse aqui tu não acha por aqui, e é claro, tem vários outros produtos
que tu não acharia por aqui no Reino Unido, que são produtos mais de exportação, são marcas que foram apresentadas ao consumidor em vários continentes diferentes, mas aqui mesmo o consumidor escocês ou inglês nunca talvez tenha visto e nem provado. Mas é isso então, espero que vocês tenham gostado. Eu acho que o mercado de blend Scotch é interessante, tem potencial, mas realmente o trend que a gente tem visto com o mercado de blends em termos de globais são um declínio, né? Especialmente em relação ao volume de vendas, e o que eles estão tentando fazer, é claro, é ver se eles conseguem lançar produtos um pouquinho de valor mais alto para poder pelo menos melhorar essa situação no lado do valor, mesmo que eles estejam perdendo volume. Então é isso. Muito obrigado. Até a próxima.